Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Obrigado por mais uma vez aceitar a minha humilde presença na sua casa para a gente discutir um pouquinho mais sobre política, né? Esse é o quarto vídeo do dia, hashtag número 4, tá? Das 7 horas da noite, para você se situar dia 27 de janeiro. E a gente vai fazer um resumão aqui, a gente vai tentar abordar um pouco mais de matérias e trazendo ele de forma sucinta para você se atualizar. E a gente volta logo depois, às 9 horas, e nas 9 horas, no vídeo das 9, é aquele resumão completo, geralmente um pouco mais longo, mas fazendo um aparato de tudo que aconteceu de mais importante durante o dia. Combinado? E eu sei que você não tem tempo a perder, vamos direto para as notícias, né? Essa notícia aqui foi divulgada no jornal Metrópolis. Vai acontecer um evento no dia 31, tá? Para homenagear Bolsonaro. Os ingressos variam de 10 a 50 dólares, mas é possível fazer doações até no valor de 100 dólares. Um grupo bolsonarista está vendendo ingressos de até 100 dólares para um evento em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Vai acontecer no próximo dia 31 em Orlando. E o jornal Metrópolis está dando a divulgação aqui, né? E o texto diz o seguinte: venha participar deste maravilhoso encontro da comunidade brasileira com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Zewa e homenageá-lo por tudo que fizeram pelo nosso país, diz a descrição do evento. O evento está organizado pelo grupo Yes Brasil USA, que organiza motociatas em apoio a Bolsonaro nos Estados Unidos. Os ingressos vão de 10 a 50 dólares, mas é possível fazer doações de 20, 50 e 100 dólares para o grupo. O que eu quero trazer com isso aqui? Relembrar a você que Lula foi eleito, né, com uma, sabe, com uma insignificante diferença de votos. E que ainda a grande parte da população, mais específico, 58 milhões de brasileiros, que depositam ainda sua confiança em Bolsonaro. Então a ilusão da esquerda é delírio você achar que ele vai ser apagado da história de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. Ainda há um grande número de pessoas que têm apoio, têm apreço a Bolsonaro. Isso, com toda certeza, vai perdurar. E a aposta de Valdemar da Costa Neto é que a popularidade de Bolsonaro continue grande ou até melhore até 2026, tá? Então, Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista hoje falando que provavelmente a Michelle Bolsonaro poderá ser a candidata do partido, até porque Bolsonaro será mais forte como apoiador da candidatura de Michelle do que ele próprio, sendo o candidato. Porque ele ainda aposta que há rejeição do Bolsonaro. Ou seja, que ainda existem pessoas que votaram em Lula pelo tamanho da rejeição que tinha ao Bolsonaro. E no discurso de Michelle, pode ser que essa pessoa tenha um maior agrado, devido ao fato de ser mulher, devido ao fato do diálogo dela ser relacionado mais a pautas religiosas. Só que assim, ele deixou bem claro, e dentro de um espectro político que a gente pode analisar, Michelle tem potencial para ser candidata em 2026, mas ela precisa ser lapidada. Então é por isso que o PL aposta, tá? O PL vai fazer um pagamento de um salário para ela, se eu não me engano, no valor de 33 mil reais, mas ele vai começar um ciclo de palestras daqui até 2026. E eu ainda repito para você, não há nada que impeça um meio do caminho aqui concorrendo a uma prefeitura de uma grande cidade do país, tá? E com esse ciclo de palestras, a tendência é que a Michelle comece a dialogar mais com políticos, entenda um pouco mais no mundo político, porque durante o exercício do marido dela, ela ficou mais nos bastidores, agora ela tome um protagonismo já se preparando para 2026, se preparando com palestras, com participações em eventos públicos, tá? E isso aí é algo que já está definido. Eu vou trazer para vocês aqui, o Lazier Martins é um senador da República e ele fez uma declaração muito interessante sobre a questão da candidatura do Pacheco. Porque até eu já tinha feito um comentário aqui sobre a candidatura do Eduardo Girão, tá? Quem fez essa publicação foi o próprio Eduardo Girão da fala do Lazier Martins. Eu falei que há um risco, tá? E um risco real, do atrito entre a candidatura de Rogério Marinho
e a candidatura de Girão minarem forças e acabarem fortalecendo o Rodrigo Pacheco. Entretanto, o Lazier Martins vem para sanar essa dúvida. Ele falou, olha, não pensem que a candidatura de ambos vai gerar qualquer conflito. Não, não por esse lado. Pelo contrário, a intenção é puxar votos o suficientes para não deixar o Rodrigo Pacheco vencer no primeiro turno. Porque no segundo turno, o Girão e o Rogério Marinho irão unir forças na busca de uma vitória anti-Pacheco, tá? Contra o Pacheco, tá? Eu não vou colocar o vídeo, não, porque ficou um pouco extenso e eu consegui deixar mais sucinto, na verdade, o que aconteceu aqui, tá? Então foi essa postagem do Eduardo Girão sobre um vídeo do senador Lazier Martins explicando que não há conflitos. Então, vocês podem torcer para os dois agora no primeiro turno, que no segundo os dois vão unir forças. A ideia dos dois agora é minar forças, porque cada um vai trabalhar em uma frente diferente, e a ideia é que Pacheco não vença no primeiro turno, tá bom? Vamos lá, tem mais coisa chegando para vocês aqui. Essa matéria aqui, também vou trazer aqui para vocês, não vou colocar o áudio não, só para vocês terem uma visão mais ampla, é uma matéria do Metrópolis que diz o seguinte: em encontro com governadores, Lula critica a judicialização da política. Nessa reunião que ele teve com os governadores, a crítica dele, vou deixar a imagem passando aqui para vocês, também não vou pôr o áudio para mim poder explicar de forma mais concisa. Ele fala e ele questiona a judicialização da política. Ou seja, segundo ele faz até uma autocrítica ao próprio PT, que o PT judicializa tudo. Quando ele perde alguma coisa ou não consegue resolver daquela forma que ele queria, ele corre para o judiciário e entra com ação. Então, que foi a legislatura campeã de judicializar, e isso tira o protagonismo do executivo, que é do próprio Lula, e tira o protagonismo da Câmara e do Senado e joga tudo para o STF. Tá. Vamos entender um pouquinho aqui. Vocês começaram a perceber que Lula já começa a sentir o impacto dos poderes de Alexandre de Moraes e começa a temer isso? Vocês entendem que as falas de Lula sobre o tal golpe de Michel Temer começou a pesar e começou a amedrontar Lula? Sabe por quê? Porque ao chamar Michel Temer de golpista, ele chamou Alexandre de Moraes. E ele percebeu, por mais que seja, ele percebeu que se Alexandre de Moraes teve poder para tirar um governador eleito, que é o Ibanez Rocha, do cargo, ele também pode afastar o Lula. Ou seja, por que pau que bate em Chico não dá em Francisco? Então, o Lula começa a perceber, então o Lula já tem uma rota de colisão com os militares, ele já tem uma rota de colisão com os parlamentares, porque vamos lembrar para vocês que o Congresso é o mais conservador da história, é um Congresso que vai pegar no pé do Lula, tá? Vai pegar no pé dele muito. Dia 2 eles estão aí, então já tem uma rota de colisão com o Congresso, já tem uma rota de colisão com os militares, tem uma rota de colisão com metade da população brasileira, que são os que não votaram nele, e já tem aqueles que já se arrependeram também e já estão voltando atrás, e eu posso te listar inúmeros. E também, agora, a rota de colisão passa a ser com o Temer, que é ex-presidente, ex do Executivo, e Alexandre de Moraes, que não gostou nada, eu te garanto que não gostou nada das falas do Lula em relação ao Temer. E agora, ele, de novo, ele joga mais uma contra o judiciário, falando o seguinte: deixa o judiciário fora da política. Só que depois de ter feito o estrago, ter dado tanto protagonismo ao judiciário, ter tornado o Alexandre de Moraes um verdadeiro Superman, agora você acha que ele vai conseguir colocar o pé no freio? Difícil, tá? E quem tá gostando de toda essa história? O comiqueato da história, o senhor Geraldo Alckmin, tá? Que tá de olho no, vamos dizer assim, no repeteco de 2016. Ele só tá esperando o momento certo. Essa é a leitura que eu faço, tá? Agora, se você acha que ainda tem algum ponto a mais dessa fala de Lula, é interessante você expor aqui pra gente, vai? Vou trazer mais um ponto aqui. Vamos falar de um assunto que eu estou questionando muito, mas a gente tem que retornar a ele. Vamos falar da tal guarda municipal e do pacote da democracia, o pacote paz e amor
do ministro Flávio Dino e do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Detalhe, só lembrando aqui, Lula falou em judicializando demais. Eu lembro que os petistas criticavam muito o Olavo de Carvalho, porque eles diziam que o Olavo de Carvalho tinha uma fala que era o ativismo judicial da repressão. Era exatamente essa palavra que eles utilizavam. Que o Olavo de Carvalho instigava todos os bolsonaristas que sempre que alguém falasse mal ou tentasse ir contra eles, eles processassem. Pois é, o PT sempre fez isso e a Janja já está no segundo ou terceiro processo, se eu não me engano. Agora ela processou a Jovem Pan e uma comentarista da Jovem Pan e, se eu não me engano, tá? E aqui são falas da Jovem Pan, para deixar claro, falou que ela defende maconheiros, tá? E eu não me engano, não sei se está confirmado ou não, porque eu não vi o trecho, eu só vi o que o jornal falou e eu não vou chancelar a fala do jornal sem ver o vídeo. Mas tem um trecho que parece que fala que ela também é usuária de maconha e por isso ela está processando. Ou seja, põe aqui em voga aquela fala do Olavo de Carvalho. É o ativismo judicial da repressão. Tá? Vamos aqui, por fim, mas não menos importante, voltando ao ponto da guarda municipal e do pacote democracia. A Dora Kramer, eu vou começar a citá-la mais, que ela está tomando um protagonismo um tanto quanto interessante. Dora Kramer, como eu já falei para você, jornalista, escritora, tá? E escreveu o livro com o Pedro Collor, denunciando o Collor, teve um grande protagonismo no Brasil durante a era Collor, e agora ela começa a ter um protagonismo interessante novamente. Olha o que ela escreveu. Governistas vão precisar cortar um dobrado, ou seja, o pessoal do PT, para impedir a instalação da CPI do golpe que antes Lula se posicionou contra. Provocou entusiasmo geral. As assinaturas estão lá. E Pacheco já disse que instala e vai se divertir ao assistir o dito. Ela vai se divertir ao assistir o dito pelo não dito. E ela colocou uma outra postagem aqui. Então, ela falou sobre a CPI e agora ela fala sobre a Guarda Municipal. Sobre a ideia de endurecer a legislação e criar nova Guarda Nacional, desculpa, pessoal, falei municipal. O 8 de janeiro não aconteceu por ausência de leis, nem por falta de efetivo de forças ou da segurança. Aconteceu, olha só o quanto é grave que ela fala, porque deixaram acontecer. Baseado nas falas do Zema, baseado nas falas do Marcos Duval e baseado na fala da ABIN, baseado na fala de setores que falam que tinham notificado antes Dino e Lula, ou seja, aconteceu porque deixaram acontecer. Ela não fala quem, não fala se é os militares, não fala se é o Lula, mas ela diz que simplesmente deixou acontecer e não é a Guarda Municipal que vai mudar isso, porque efetivo tinha. E aqui, o ponto de interesse que eu trago para vocês é a fala da Celina Leão. Celina Leão é quem assumiu hoje no lugar do Albanês Rocha, tá? Então, ela, no lugar de governadora do Distrito Federal, ela falou o seguinte, matéria do Metrópolis, tá? Em encontro com Lula, Celina diz ser contra a criação de Guarda Nacional. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, diz contra a criação da Guarda Nacional, para cuidar da segurança da capital do país. A proposta do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, levaria a uma federalização parcial da segurança local. A atual chefe do Palácio dos Buritis deu a declaração na manhã desta sexta-feira, hoje, de 27, antes do encontro de governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Sem contar a questão, vamos dizer assim, inconstitucional de politizar, tá? E coisa que está acontecendo muito nesse governo, politizar a segurança. O risco de uma guarda, que deveria ser uma guarda de segurança, se tornar uma guarda repressiva. A lá Venezuela, a lá Cuba, a lá Nicarágua, países que o nosso presidente atual gosta tanto de estabelecer relações e elos. Palavras ditas pelo próprio William Mack, tá? Que eu achei interessante quando ele citou isso. Ficou até o final? Gostou dos comentários? Coloca aí. Gostou do que a gente pôs? Coloca aí o que foi bom, o que foi ruim, o que você concorda, o que você discorda e o que a gente pode melhorar. Tá trazendo mais conteúdo para vocês. Lembrando que o vídeo das 9 é um pouquinho mais extenso, tá?
mas é um vídeo que eu abordo mais temas e eu já estou com uma seleção preparada aqui, esperando só mais umas horinhas para fazer mais umas fiscalizações, ver o que está acontecendo para trazer mais conteúdo para você. Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.